O STF amplia o foro privilegiado. O poder supremo vai além do suprimento constitucional. Quem diria que um dos maiores órgãos do judiciário, suposto guardião da Constituição e das leis, poderia atuar como um poder que vai além das próprias normas que deveria zelar? No mais recente episódio de uma série de decisões polêmicas, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por 7 votos a 4 ampliar o alcance do foro privilegiado para autoridades da Corte. Em outras palavras, essa decisão garante que as autoridades, mesmo após deixarem o cargo, sigam sendo julgadas pelo STF. Uma medida que, se vista com outros olhos, mais parece uma tentativa de perpetuar a própria centralização de poder no judiciário. Prepare-se para a polêmica. O que está por trás dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Sejam todos bem-vindos ao canal. Se inscrevam e curtam este vídeo, pois assim você me ajuda a continuar trazendo análises e informações contundentes sobre os bastidores da política e do judiciário. Vamos à notícia. Como você já deve saber, o Supremo Tribunal Federal fez algo que surpreendeu muitos e que deve ter repercussões profundas no futuro da nossa política. No julgamento que ocorreu nesta terça-feira, o STF decidiu que as autoridades que no passado ocuparam cargos como ministros ou parlamentares continuarão sendo julgadas pela Corte, mesmo após deixarem o cargo. Este é um caso flagrante de ampliação do foro privilegiado, conceito que deveria ser restrito a crimes cometidos no exercício das funções do cargo. O julgamento, que ficou suspenso por meses após o pedido de vista do ministro Nunes Marques, voltou à pauta com uma decisão que acabou por reforçar a maioria já formada pelos ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre Moraes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso. A justificativa deles: o foro por prerrogativa de função continua válido, mesmo após a autoridade deixar seu posto. Mas a pergunta que fica é: por que essa mudança agora? O que está por trás de um entendimento que, no mínimo, causa estranheza e levanta muitas dúvidas sobre os reais interesses em jogo? Mas espera aí, não parece que o STF está mudando as regras do jogo ao seu favor? Pois é. O ponto crucial dessa decisão é que, ao garantir que ex-ministros ou ex-deputados continuem sendo julgados pelo Supremo, o STF coloca suas mãos em um número crescente de processos de figuras públicas, algo que amplia seu alcance de poder. E quem paga o preço por isso? A independência do Congresso Nacional e o próprio sistema judicial. O ministro Nunes Marques, em seu voto, foi claro ao apontar que essa decisão poderia, sim, resultar em impunidade ou uma distorção da justiça. Afinal, se a lei é falha, quem deve corrigi-la não é o STF, mas o próprio Congresso, certo? O que vemos agora é que o Supremo se coloca acima da legislação, decidindo o que está ou não dentro do escopo de suas prerrogativas, como se fosse o único arbítrio válido. Esse movimento do STF é preocupante, pois eleva a Corte a um patamar de controle e julgamento que vai além de suas funções constitucionais. O que era para ser uma instância de revisão constitucional transformou-se em um poder que, agora, parece querer legislar e redefinir a própria legislação de acordo com conveniências e momentos políticos. E o que isso significa para o futuro das investigações contra políticos? Agora, imagine que você, no futuro, decida se candidatar a algum cargo político. Sabia que, se houver alguma acusação contra você, o Supremo terá o poder de decidir o seu destino, mesmo que o crime em questão não tenha nenhuma relação com suas funções no cargo? O STF pode continuar o processo, e você se verá atrelado a essa instância eternamente, independentemente de sua posição política ou do tempo em que o crime foi cometido. Essa decisão, embora possa ser justificada com argumentos técnicos, como defesa da instituição e da autonomia do judiciário, carrega em seu cerne uma verdadeira armadilha política. A ampliação do foro privilegiado não se restringe a situações como corrupção ou lavagem de dinheiro, que tem ligação direta com o exercício do mandato. Agora, o Supremo também estará envolvido na análise de crimes comuns. E onde fica a separação entre os poderes?
Onde fica a garantia de que os políticos, independentemente de sua posição, serão julgados de maneira justa e em instâncias adequadas? Um exemplo claro disso: a situação de Jair Bolsonaro e outros ex-mandatários. Não podemos deixar de mencionar o impacto direto dessa decisão sobre casos como o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante sua defesa, a argumentação era clara: Bolsonaro deveria ser julgado na primeira instância e não no STF. Mas o Supremo, em sua mais recente decisão, reflete claramente a sua intenção de consolidar sua autoridade sobre esses casos, fazendo com que figuras políticas de peso continuem sob o olhar vigilante da Corte. Por que isso ocorre? A decisão é, sem dúvida, mais um capítulo de uma narrativa que vem sendo construída para garantir que o Supremo possa intervir sempre que considerar necessário, minando a autonomia de outras instâncias e acumulando poder nas suas mãos. É como se o Supremo Tribunal Federal estivesse criando uma blindagem para si, enquanto se coloca acima dos demais poderes da República. Será que esse modelo de justiça vai durar? O Supremo já está agindo como o poder moderador do país. Para um país que se orgulha de sua democracia e da separação dos poderes, o que vimos no STF é, no mínimo, um sinal de que o judiciário se coloca de forma sorrateira como o poder final e absoluto. Se antes o Supremo tinha a função de garantir a Constituição, hoje ele parece ser mais uma corte política, interferindo em assuntos que não dizem respeito à sua competência. O futuro da separação dos poderes está em risco. Quando olhamos para a história, podemos perceber que a ideia de um poder moderador que seria exercido pelo Supremo Tribunal Federal foi sendo construída aos poucos, mas o que estamos presenciando agora vai muito além disso. Esse poder, de fato, está se transformando em algo muito mais amplo e com implicações extremamente graves para a governabilidade e para a independência dos outros poderes. O que está em jogo não é apenas a questão do foro privilegiado. O que está em jogo é o próprio modelo de separação dos poderes que garantiu, até agora, o equilíbrio entre as instituições. O que devemos questionar é até que ponto esse poder pode ser centralizado no Supremo e por quanto tempo a população aceitará ver suas garantias constitucionais sendo diluídas em nome da proteção da Corte. Agora, a reflexão que fica para o público é clara: até onde devemos permitir que o Supremo ultrapasse seus limites? Como cidadãos, devemos nos manter alertas para garantir que a justiça continue sendo justa e que a separação entre os poderes se mantenha intacta. Obrigado por assistir a esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.